Bom, o objetivo aqui dessa aula é a gente falar um pouquinho sobre técnicas para adaptação de comportamento, tá? Então, vamos começar aqui, né? Às vezes as coisas parecem iguais, né? Mas não são exatamente iguais, né? Certo? Chega ali para fazer um carinho ali no gato e no leão, né? Vamos ver a diferença, né? Certo? A diferença é que de um você vai sair com braço e do outro você vai sair sem braço, certo? Então, às vezes o que acontece? As aplicações elas têm algumas similaridades, né? Às vezes tem coisas que você consegue que são muito parecidas, mas não são iguais, tá? Então, quando a gente está criando um software, um componente, né, uma classe que seja, que a gente quer que ela possa ser de alguma forma aproveitada, certo? A gente tem que considerar, né, técnicas para a gente poder adaptar o comportamento dessa classe para diferentes situações. Certo? Então a gente vai ver aqui nessa aula desde as técnicas mais básicas, certo? E aí ver como que depois, como na orientação objeto, a gente consegue estruturar isso daí, tá? Então, a adaptação de comportamento, né, como eu falei, ela é essencial para que você consiga reutilizar, certo? Então, por exemplo, se você faz um software que especificamente lê o arquivo X e manda pela rede para a porta tal, né? Se outro software dificilmente vai precisar disso exatamente dessa forma. Então, por exemplo, se você consegue adaptar o comportamento no que diz respeito a, por exemplo, qual arquivo que ele lê. Aí, opa, então já consigo usar em lugares que vão poder pegar arquivos diferentes. Em relação a como ele se conecta à rede, já é uma outra coisa. O protocolo de comunicação de rede, opa, já consigo pegar uma gama maior de aplicações. Então, quanto mais você conseguir adaptar esse comportamento, maior é o número de situações em que aquilo ali você vai conseguir reutilizar, tá? Então vamos começar aqui com técnicas fundamentais aí de adaptação de comportamento. Eu vou começar aqui com uma que com certeza é uma das primeiras coisas que a gente aprende quando a gente começa a programar aí em qualquer linguagem, que são os parâmetros. Tá? Então a primeira coisa que a gente aprende para adaptar o comportamento é você passar um parâmetro, certo? Então, por assim, eu quero que o cara pegue um nome de um arquivo diferente, então de repente vou passar o nome desse arquivo como parâmetro. Eu quero que ele possa variar a porta que ele se conecta, vou passar essa porta como parâmetro, certo? Eu quero que ele rode esse loop um número maior ou menor de vezes, posso parametrizar isso daí. Certo? Eu estou gerando uma figura e eu quero variar a resolução dela, eu posso passar isso como parâmetro. Então a gente aprende, né? Uma das primeiras coisas que a gente aprende é que a gente pode, né, variar o comportamento de acordo com os dados que a gente recebe numa função. E aí a gente pode, se a gente extrapolar isso daqui, quando a gente fala parâmetro, a gente não está falando só dos parâmetros de um método ou de uma função. A gente pode falar de parâmetros de um software, que pode ser uma coisa que você passa, por exemplo, lá na linha de comando, pode ser uma coisa que você passa num arquivo de configuração, tá? Então, de uma certa forma, se você não está passando um parâmetro explicitamente para um método, mas ele está lendo uma informação de um arquivo e a partir dali ele está baseando o comportamento dele naquela configuração, aquilo não deixa de ser um parâmetro, por mais que não seja um parâmetro de método. Né? Se a gente for pensar, a gente pode passar para uma classe alguma coisa no construtor que vai influenciar o comportamento dela toda. Tá? Então, nesse caso, o parâmetro não é só do método, mas pode ser de uma classe, pode ser de um componente, pode ser do software inteiro. Certo?
Eu posso, por exemplo, configurar parâmetros para um software. Vou dar um exemplo aqui que é muito comum, tá? Por exemplo, eu posso fazer com que o meu software, as saídas dele, por exemplo, de data, até mesmo de texto, seja de acordo com o locale, né? Configurado na máquina. Então, por exemplo, se ele está configurado em inglês, os menus vão ser em inglês, vão ter datas formatadas, por exemplo, sei lá, formato Estados Unidos, e aí se tiver PTBR, já vai botar as informações em português. Vários softwares fazem isso, né? O fato dele recuperar isso da própria máquina do usuário não impede que isso possa ser chamado de parâmetro, né? Então, o que eu estou falando aqui, o que é importante a gente perceber é que não é o parâmetro no sentido parâmetro, coisa da linguagem de programação, é o conceito de parâmetro. É você, de alguma forma, passar um valor para o software, tá? Ou o software recuperar esse valor e adaptar o seu comportamento de acordo com aquilo, tá? Bom, uma outra coisa que permite que a gente use o software como é que fala? Em outros contextos, né, é a modularização, certo? Então, por exemplo, imagina que eu tenha tudo um blocão de código, certo? Que pega, por exemplo, o cara entra as informações, por exemplo, lá numa tabela da interface gráfica, eu tenho um cara que vai lá, recupera essas informações, faz uma série de cálculos e grava num banco de dados. Se eu precisar gravar num lugar diferente, já não consigo reutilizar esse código. Se o cálculo precisar ser um pouquinho diferente, já não consigo reutilizar esse código. Se eu precisar pegar, por exemplo, as informações de uma página ao invés de um formulário desktop, já não consigo reutilizar esse código. Tá? Agora, por outro lado, se eu modularizo isso daí, falo assim, olha, eu tenho um cara aqui que é responsável só pelo cálculo, tem um cara que é só responsável pela interface gráfica, tem um cara que coordena isso tudo, tem um cara aqui que é responsável só pela persistência, tá? E aí o que acontece? Pode ser que num outro software não precise de tudo, mas fica muito mais fácil eu conseguir reutilizar esses pedaços, tá? Então, como eu tenho esses módulos, né? Por exemplo, a gente tem o hands-on aí lá da parte quando a gente está vendo interfaces daquele daquele joguinho lá das palavras, que embaralha as palavras e tal, né? Talvez o primeiro impulso de alguém fosse ir lá e tentar fazer aquilo tudo ali na mesma classe, tá? E aí ia ser muito difícil conseguir reutilizar e adaptar aquilo ali, tá? Então, uma outra coisa importante quando a gente quer pensar em reuso de software é justamente separar o software nessas partes desacopladas aí, certo? Por fim, a gente tem uma outra técnica que é a abstração. Tá? Ah, sim, só ressaltando que, por exemplo, quando eu falo módulo, eu também falo de uma forma mais geral. Se eu estou dentro da orientação objeto, o meu módulo é a classe. Se eu estou dentro da programação estruturada, o meu módulo é a função, certo? Se eu estou usando programação orientada a aspectos, o aspecto é um tipo de módulo dentro daquele tipo de paradigma. Então, qual que é o conceito de módulo vai depender do paradigma de programação que você está usando. Mas você separar as coisas sempre facilita bastante você poder reutilizar em outros pontos, certo? Abstração. Então, a abstração o que é? É você, ao invés de utilizar uma coisa concreta, você usar uma coisa abstrata no lugar. Tá? E aí, por exemplo, se eu estou falando de orientação a objetos, né, a abstração é a classe, eu posso ter uma superclasse, posso ter uma interface que abstrai um comportamento. Tá? E, por exemplo, se eu estou falando numa programação estruturada, né, o que seria uma abstração? Tá? O que seria, por exemplo,
em ser uma abstração de uma função. Um ponteiro de função, por exemplo, seria o exemplo de uma abstração de uma função. Certo? Talvez uma lambda function se fosse uma abstração de uma função. Tá? Isso permite, por exemplo, que eu fale assim, olha, eu quero receber como parâmetro, né, eu quero usar aqui uma função que recebe 2 inteiros e retorna 1. Certo? E aí eu vou fazer isso, por exemplo, vou pegar uma lista e vou fazer isso 2 a 2. Então eu posso usar isso se eu quero fazer uma soma 2 a 2, eu posso usar uma multiplicação 2 a 2, um resto 2 a 2, tá? Então você nota que a partir do momento que eu uso uma abstração, né, eu passo a poder substituir aquilo por qualquer coisa concreta, tá? E aí quando eu tenho uma parte que é indefinida, seja um ponteiro de função, seja uma interface, seja uma classe, né, eu posso passar qualquer coisa como um parâmetro que obedeça àquela abstração. Tá? Inclusive, eu posso criar uma coisa nova que obedeça àquela abstração. Certo? Então, se a gente pensar nisso tudo combinado, né? Então, por exemplo, eu posso ter um módulo que tenha uma abstração, certo? Que pode ser usado como parâmetro. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar aí o padrão que a gente viu lá na aula de introdução a padrões, que é o strategy. Né? Então, por exemplo, o que acontece? Quando eu pego uma outra classe, que no caso ele representa o algoritmo, e passo como parâmetro para outra, eu estou fazendo isso daqui. Né? A classe principal ela usa esse conceito de abstração para referenciar esse algoritmo, certo? O algoritmo, de uma certa forma, ele acaba sendo um módulo, certo? E eu estou usando esses conceitos para poder passar um módulo como parâmetro, certo? Se eu não tivesse abstração, eu consigo passar um módulo como parâmetro? Consigo, mas vai ser sempre o mesmo módulo. A partir do momento que eu aceito uma abstração desse módulo, pode ser qualquer módulo que aceite aquela abstração. Certo? Então, por exemplo, a partir do momento que eu falo assim, olha, eu aceito como parâmetro o algoritmo X. Né? Então, o que você pode fazer é parametrizar aquele algoritmo X e passar como parâmetro. A partir do momento que você fala assim, ó, eu aceito um algoritmo abstrato, você pode passar aquele algoritmo X, mas você também pode criar um Y, um Z, que também obedeça àquela mesma abstração. Tá? Então a gente vê aí que a gente tem várias opções que permitem a gente modificar o comportamento, né, da nossa aplicação. Tá? Então a gente vai ver algumas técnicas orientadas a objeto, né, várias delas utilizadas aí em frameworks para permitir que, por exemplo, você possa chegar lá e falar assim, olha, eu quero agora que para minha aplicação esse framework funcione de tal forma. E aí você consegue reutilizar ele com uma maior facilidade. Tá? Então a ideia aqui, a gente vai ver a técnica e vai mostrar um padrão que faz uso daquela técnica. O objetivo aqui não é ensinar o padrão propriamente dito, mas meio que exemplificar como que aquela técnica ali seria utilizada. Tá? E aí a gente tem o conceito de hooks, né? Dentro da orientação a objetos, eu falo disso aí no meu livro de padrões, né? Eu falo, quando eu estou explicando os padrões desses tipos de hooks, né? Que eu posso ter um hook que é um método ou uma classe. Qual que é a ideia do hook? É o poder, não é o hook o super-herói não, é o hook de gancho, certo? É o poder ir ali, digamos assim, pendurar naquele gancho um novo comportamento.
Tá? Então, esse gancho onde eu posso pendurar um novo comportamento, ele pode ser um método ou pode ser uma classe. Tá? Então, a gente vai ver que de acordo com o tipo de hook, eu consigo fazer uma coisa diferente no que diz respeito à adaptação de comportamento. Tá? Bom, então, a primeira forma que a gente tem de adaptação de comportamento orientado a objetos é a gente usar hook methods junto com herança. Tá? Então, nesse caso, o que acontece? Eu tenho uma classe abstrata e essa classe ela provê um método que é mais ou menos assim, olha, esse método não faz nada, ele é só um gancho para que você possa, na subclasse, pendurar uma nova função, um novo comportamento nesse cara. Tá? Então, a classe abstrata, né, ela provê ali um método que você precisa sobrescrever ele na subclasse, e aí, por exemplo, às vezes ele vai e chama aquele método com aquele comportamento no meio dos métodos dali da superclasse mesmo, tá? E aí a subclasse ela vai e cria um comportamento dentro daquele hook, que aí cria um comportamento específico para aquela classe, tá? E aí você pode ter várias subclasses que especializam aquele comportamento, que modificam aquilo ali de uma forma diferente, tá? Então, um exemplo de um padrão que utiliza esse tipo de estratégia é o template method, tá? Então, qual que é a ideia do template method? É como se eu tivesse um algoritmo, certo? Em que algumas partes desse algoritmo são fixas e algumas partes eu pudesse variar, certo? Então, por exemplo, você fala assim, olha, como que eu, por exemplo, calculo o preço de um produto, certo? Aí você fala assim, olha, eu vou pegar, né, vou somar aqui o valor dos produtos, depois eu vou calcular o imposto em cima desses produtos, né? Só que esse imposto ele pode variar. Então esse passo é um passo que eu vou deixar em aberto, certo? Bom, depois disso, sei lá, eu coloco o meu lucro e aí depois disso daí eu vou calcular o frete. Falar, o frete também depende se é na mesma cidade, se é nacional, se é no mesmo estado, se é internacional. Então essa parte aqui eu também vou deixar em aberto, né? Então é como se fosse um template, né, de como que você faz aquele cálculo. Algumas partes desse template são fixas, né, como se fosse um formuláriozinho que você está respondendo e preenchendo ali as partes em branco. Algumas coisas ele já está escrito, outras você tem que preencher. E aí o que você faz? Na subclasse, certo? Você vai e vai implementar. Aí o que são esses passos que podem variar? É a chamada de um método abstrato. Tá? Então lá, calcula imposto. Ah, tá chamando o método calcular imposto, só que ele é abstrato. Ó, calcular frete, está chamando o método calcular frete, só que ele é abstrato também, né? E aí, na subclasse, você vai falar, ó, aí você tem lá a ordem para os Estados Unidos, ó, lá o imposto é assim e o frete eu calculo assado, tá? Então, tem toda essa questão aí de você, e aí, por exemplo, na classe de baixo, você não tem que repetir aquelas partes que são comuns. Você só, digamos assim, preenche o que estava em branco, né? Tá? Então é como se fosse um método template, que ele tem ali o que? Uns hook methods, ele chama hook methods, que na subclasse só que você vai definir o que eles vão fazer. Tá? Então a estrutura do template method é mais ou menos essa daí. Eu tenho ali uma classe abstrata, certo? Que tem ali esse template method que diz qual que é esse algoritmo, quais os passos que ele tem que seguir, e eu tenho ali os métodos abstratos que dizem quais são as partes abstratas daquele algoritmo, quais são as partes não definidas, usando aí o conceito do hook method,
tá? E aí, quando eu vou criar uma subclasse concreta, eu sou obrigado a implementar aqueles métodos abstratos e a definir um passo que realmente vai ser utilizado ali, certo? Então, vamos pegar um exemplo aqui, né? Tá? Imagina, por exemplo, que eu tenho um sistema aí de telecontrole aí de satélite, né? Que ele tem que se comunicar com satélites que usem diferentes protocolos. Tá? Como que eu posso fazer isso? Né? Imagina, por exemplo, que eu possa ter, por exemplo, uma mensagem. Tem duas coisas aí que possam variar, né? Uma delas é eu ter em formato XML e num formato properties, por exemplo, os parâmetros que eu estou mandando, certo? E no satélite que usa o XML, eu tenho que comprimir esses dados para poder enviar, certo? E no que usa o formato properties, eu tenho que criptografar esses dados para poder enviar, certo? Então, como que seria isso, né? Certo? Eu crio ali, por exemplo, ali uma interface, né, onde eu recupero ali as propriedades que eu quero retornar para o cara. Então, por exemplo, eu quero mandar o comando X. Aí esse comando ele vai ter que ter essa interface para eu poder saber que informações eu tenho que mandar para o meu satélite, tá? E aí eu tenho esse método serializeObject, certo? Que ele vai justamente preparar a mensagem para ser enviada para o satélite, tá? Aí ele fala, eu vou pegar aqui as propriedades, eu vou percorrer elas, né? E aí eu vou ter que em algum momento criar o byte array, né? Que vai ser digamos assim, o binário, né? Ou as informações que eu vou estar mandando, certo? E eu tenho também um método chamado pós-processar, né, o pós-process, que é ele fazer um tratamento em cima desse byte array. Então, o que ele faz? Ele vai lá, pega as propriedades, gera o formato que tem que gerar, gera esse array de bytes, né, com esse formato, e aí ele vai pós-processar, ou comprimindo essas informações, ou criptografando essas informações, tá? Então, eu vou ter ali o compressed. No exemplo aqui, eu mudei no slide, esqueci de mudar no diagrama, né? Que ele tem o signed property. Aí seria, por exemplo, ele fazer uma assinatura digital, por exemplo, ao invés de criptografar, tá? Mas aí o que acontece? Eu teria esse file serializer que teria esses passos em aberto, que é como que eu vou criar esse byte array e como, a partir das informações, e como que eu vou pós-processar isso daí, né? E aí, por exemplo, eu tenho o compressed XML serializer, que ele vai lá, na hora de criar o byte array, ele vai pegar as informações, vai gerar um XML, né? E serializar isso daí, e o pós-processo ele vai lá e vai comprimir, vai usar um algoritmo de compressão em cima disso, né? Já o outro, né? Ele vai criar ali no formato de properties, né? E vai no caso, criptografar ou assinar, dependendo da versão do exemplo aí. Certo? Bom, vamos ver a próxima técnica, que seria aí o uso de composição. Tá? Então, a composição, qual que é a ideia? Tá? Ao invés do hook method, ele está na própria classe, né, que seria o caso de você ter uma superclasse e especializar ele na subclasse, esse hook method ele está em outra classe que está compondo ela, tá? Então, ao invés de ele chamar o método na própria classe, o método abstrato, ele vai chamar o método, sei lá, ele vai ter lá uma variável de instância, né? Que ele vai chamar variável ponto e aquele método que ele quer invocar. Então, aquele hook method ele vai estar em outra classe. Pelo fato do hook method estar em outra classe, a gente chama essa classe de hook class, certo? Ou seja, ao invés de eu poder pendurar ali o comportamento de um método, eu vou pendurar ali uma classe que implementa esse comportamento para mim, tá? Então, e aí, por exemplo, o que acontece? Quando você faz isso,
vamos supor que você está desenvolvendo ali um componente, um framework para disponibilizar para alguém, você pode, você mesmo, desenvolver várias classes que podem ser utilizadas no lugar daquele hook, certo? Como você pode permitir que a própria pessoa crie as classes dela para serem colocadas naquele hook, certo? Então, por exemplo, eu posso lá, vamos supor que o hook é para fazer uma criptografia, eu posso botar lá, sei lá, 5 algoritmos de criptografia que o cara pode escolher e usar ali a classe que já está pronta. Poxa, mas vai que o cara é um usuário avançado e tudo mais, e ele quer criar o próprio algoritmo. Ele também consegue, né, ir lá, né, usar aquela mesma abstração da hook class e criar a hook class dele para poder colocar ali e plugar no seu componente, tá? Então, como a gente deve ter percebido, né, o próprio strategy é um padrão que utiliza esse tipo de recurso, certo? Ele permite que você plugue ali os algoritmos e aquilo ali, aquela classe do algoritmo que você está colocando ali é uma hook class. Para não ficar repetitivo, vamos dar um exemplo de um padrão diferente, que é o state, certo? O state é o seguinte, a ideia do state é que a classe, isso daí eu acho que é até difícil achar um sistema que não precise desse tipo de coisa, né? É muito comum a gente ter uma classe que o comportamento dela muda de acordo com o estado, né? Então, por exemplo, sei lá, eu tenho uma ordem de compra, né? Enquanto o status da ordem é aberto, ele vai se comportar de uma determinada forma. Se está fechado, ele vai se comportar de uma outra forma. Se ele está entregue, é de outra forma. Se ele está cancelado, é de outra forma, né? Ou, sei lá, eu tenho um objeto aeronave, se ele está... se o status é pousado, tem um comportamento. Se o status é voando, tem outro comportamento, tá? E aí, o que o pessoal faz? Enfia o if ali, né? Certo? Se for o estado tal, então faz isso. Se for o estado tal, então faz esse outro, tá? E aí, por exemplo, às vezes aparece um novo status, né? E você quer colocar ali aquela confusão de você procurar, né? E esse if, para piorar, ele às vezes não aparece em um lugar só, porque você precisa adaptar aquele comportamento em vários locais ali da classe, né? Na classe, sei lá, no avião, sei lá, o medidor de combustível, de repente, quando ele está parado, funciona de um jeito, quando está voando, funciona de outro, né? O deslocar, né? Quando ele está voando é de um jeito, quando ele está coisando é de outro. Então, vários pontos dependem desse estado aí, tá? E fica cheio de if o código. O que a gente pode fazer? A gente pode usar o conceito de hook class a partir do padrão state. O que a gente faz? A gente cria uma classe que representa o estado. E aí todos os pontos do código em que a gente precisa de um comportamento que dependa do estado, a gente vai lá e delega para essa classe que está compondo, certo? A chamada, né, a implementação desse método. Então, por exemplo, lá na aeronave falou assim, estão chamando o método deslocar. Então diz lá chama lá no estado dele, ao invés do estado ser uma string, ele vai ser uma classe. Então chama lá no estado dele o que ele tem que fazer na hora de deslocar. Tá? Aí se no estado voando, isso daí vai ser de uma forma, no estado em solo, sei lá, vai ser de outra forma, né? E aí, por exemplo, o que eu posso fazer? A aeronave decolou, eu vou lá e troco o estado dela e agora ela vai funcionar de uma forma diferente, certo? Vamos supor que, por exemplo, surge uma necessidade lá que fala assim, bom, mas peraí, tá aparecendo aqui na minha classe em voo, tá aparecendo várias questões aqui, porque se a aeronave está em voo de cruzeiro é diferente. Tá? Então, de repente, eu posso criar um novo estado, voo de cruzeiro, e simplesmente a minha preocupação vai ser
quando que eu troco, né, os estados, e o comportamento todo vai continuar sendo delegado lá para o voo em cruzeiro, para a classe, né, que representa isso. Tá? Então, isso daí é uma... Se a gente olhar a estrutura, né, a gente tem o contexto, que no caso seria a classe que tem esse estado, né, que poderia ser ali a aeronave, poderia ser ali o carro, a ordem de compra ou qualquer outra coisa, certo? E o state, né, essa abstração state representaria uma abstração de um estado, né? E a partir dele eu teria os estados concretos, né? E aí, por exemplo, quando eu precisasse de alguma coisa que dependesse do estado, eu chamaria, né, nessa classe, na variável dessa classe state, o método correspondente àquilo ali. Né? No exemplo aí tem só esse método random, mas eu poderia ter vários métodos representando várias questões que dependeriam do estado. Tá? Só uma observação, no meu livro, por exemplo, eu implemento o algoritmo, acho que eu mencionei já aqui numa outra aula, né? Eu implemento lá o algoritmo de busca em profundidade de grafo usando o padrão state, né? Que lá no algoritmo você vai pintando os nós, né? Então você tem o nó branco que não foi explorado, né? Você tem o nó cinza que você já passou por ele, mas não terminou de explorar ainda, e você tem o preto que são os nós que você já finalizou o processamento em cima deles. Né? E aí, usando o state, né, dentro da classe node, né, simplesmente trocando o estado, conseguir implementar a busca em profundidade sem usar nenhum if, certo? Então, é interessante ver como isso daí pode ajudar as coisas a ficarem bem mais simples e poder também ter mais flexibilidade e tal. Né? Então, esse é um padrão, como vários outros que usam esse conceito de hook class. Tá? Então, no nosso exemplo, tá? Imagina, por exemplo, que eu queira me comunicar com um novo satélite que tenha características combinadas aí daqueles outros dois, né? Então, por exemplo, os outros dois, um era eu tinha que mandar os dados comprimidos em XML, os outros eu tinha que mandar os dados criptografados no formato de propriedade. Imagina, por exemplo, que agora eu tenho um satélite que eu preciso mandar os dados comprimidos e no formato de propriedades, ou seja, pegou uma coisa de cada um ali. Tá? Como é que eu evito a duplicação? Então, ó, aqui, se eu tentar primeiro colocar aqui, ó, comprimido e criptografado, né? E aí aqui eu especializo o comprimido em XML propriedades, esse byte array aqui está duplicado a geração de propriedades, né? A mesma coisa se eu fizer o contrário, né? Aqui eu vou ter o compressed XML, aqui eu vou ter o properties, né? E aí aqui eu passo para a classe de baixo o create byte array, mais o post process vai ser igual, né? A compressão vai ficar duplicada aqui nessas duas classes, né? É um caso parecido com aquele lado que a gente viu do botão na classe, lá, na aula que a gente falou de padrões. Né? Nesse caso aqui a herança não dá certo, certo? Então a gente tem que usar a composição. O ideal é a gente usar a hook class, né? Então a gente teria ali essa classe file serializer sendo compostas por um byte array creator, certo? E aí eu poderia criar em properties em XML e eu poderia ter um post processor, que aí eu poderia ter o cara que faz a criptografia, assinatura, compressão e etc. Tá? Então a gente percebe que nesse caso eu poderia combinar livremente, né, qualquer forma de pós-processamento com qualquer formato de geração. Tá? A partir do momento que eu implementasse um novo formato de geração, ele já poderia ser combinado com todas as formas de processamento e vice-versa também. Né? Se eu implementasse uma nova forma ali de pós-processamento, também eu poderia
combinar ali com qualquer formato de saída. Tá? Então, uma comparaçãozinha aí da herança com a composição, tá? Então a herança ela pode ser usada uma vez só e a composição eu consigo compor uma classe com várias instâncias. Tá? No caso aqui eu estou compondo com duas. Tá? Uma vez com aqui, o Byte Array Creator e com o Post-Processor. Tá? Com a herança, o comportamento é escolhido quando a classe é instanciada. Então eu instanciei a classe, né? Aqueles hook methods lá, eles já estão todos definidos. Com a composição, não. Eu posso ir lá e mudar qual que é o comportamento. Tá? Aí você fala assim, puxa, tá ficando feio para a herança. Ah, mas aí agora vem uma vantagem da herança, que é o seguinte. Simplesmente deixando os métodos, deixando a possibilidade dos métodos poderem ser estendidos, né? Ou seja, não colocando eles como private ou final, certo? Você pode, qualquer método ele pode virar um hook method, tá? Então, se você, às vezes você fala assim, bom, eu estou criando um algoritmo aqui, mas eu não tenho certeza de que passos que podem variar. Então, o que você pode fazer? Quebra esse algoritmo em pequenos métodos, deixa eles lá, e aí pode ser que você fale assim, nesse caso aqui eu vou precisar sobrescrever esse e esse para poder especializar essa parte. Nesse outro caso eu vou sobrescrever esses outros aqui para especializar essa outra parte. Tá? Então, na herança, você ainda não precisa ter um conhecimento total de como, exatamente que pontos podem ser extensíveis. Na composição, não. Você tem que saber exatamente aquele ponto que ele vai chamar a hook class para poder você poder modelar dessa forma. Então, por isso que muitas vezes a gente sempre começa com a herança, e aí a gente percebendo que tem pontos que estão sendo frequentemente especializados, a gente migra e refatora o código para usar a composição. É bem comum a gente ter essa sequência aí. Tá? Então, a composição ela tem diversas vantagens, mas você tem que conhecer muito bem o que você está fazendo para saber exatamente que ponto que pode ser estendido. Na herança, você já tem uma flexibilidade maior. Tá? Então, tá? A gente costuma chamar, né, essa abordagem do uso de herança de white box e a abordagem de uso de composição de black box. Tá? Então, por exemplo, quando você está usando a herança, você tem que conhecer a estrutura interna daquela classe. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Teve uma vez que eu estava usando, fazendo uma biblioteca em Swing e eu estava especializando a classe JPanel. Tá? Eu mudei alguma coisa lá que eu afetei a thread de atualização da interface gráfica. Aquela coisa do tipo que ele fica dando refresh, aí se você bota um componente novo, ele reflete aquela mudança na interface, né? Ou seja, para estender aquela classe, certo? Eu precisava conhecer internamente o funcionamento dela, porque eu estou mexendo nos métodos dela. Então eu não conseguia mexer em qualquer coisa ali, né? E simplesmente, digamos assim, sair mexendo e que ela ia continuar funcionando. Eu tinha que saber internamente como ela funcionava, para que se eu fosse sobrescrever alguma coisa, eu saber o que eu estou fazendo. Tá? Com a composição, o que eu preciso conhecer é a interface, certo? Então, por exemplo, no Swing mesmo, se eu vou botar um comportamento de clique num botão, né, eu não preciso conhecer internamente o botão, só preciso saber a interface que eu tenho que implementar e colocar aquela classe ali dentro do botão. Tá? Então, digamos assim,
fica muito mais fácil para quem está usando precisar saber só a interface do que precisar saber internamente como a classe funciona, tá? Por outro lado, é muito mais fácil você fazer o design de uma coisa usando herança, porque você, como eu falei, você quebra em métodozinhos pequenos, sem saber exatamente o que vai ser estendido ou não, tá? E já no black box é mais complexo, porque você tem que saber exatamente os pontos que vai poder ter extensão e não, tá? O white box, justamente por isso que eu tinha mencionado, que você precisa saber a parte interna, é muito mais difícil de você aprender como você reusa, né? Como que você estende aquela classe, né? E por outro lado, a composição é bem mais fácil porque você só sabe que aquele método ali da sua interface vai ser chamado em um determinado momento e você tem que implementar aquilo ali só, tá? O white box é muito mais fácil de você customizar, porque você pode sobrescrever qualquer método ali que você explicitamente não tenha bloqueado aquilo, ou por ser privado, ou por ser ou por ser privado, ou por ser final. E o black box já é bem mais difícil de você customizar, ou seja, você só pode fazer as customizações que foram previstas no momento do design, certo? E aquela coisa, né? A gente não precisa ser preto ou branco, a gente pode ser aí um tabuleiro de xadrez, né? Certo? Que é uma boa o xadrez eu gosto de colocar aqui porque a gente pode dizer que é uma combinação de sucesso, né? A gente tem várias roupas, né, que usam esse padrão, pisos e etc. A gente pode dizer aí que é uma combinação de sucesso do preto com branco, né? Então, da mesma forma, a gente também pode combinar isso daí e frequentemente a gente faz isso, certo? Por exemplo, eu estou usando o padrão state, ele usa composição. Mas o meu state não precisa ser uma interface, ele pode ser uma superclasse e eu posso nessa superclasse também ter umas partes em comuns e especializar outras. Então, a gente pode ir brincando com essas duas técnicas e misturando, usando sempre aquilo que é mais adequado num ponto, né? Se a gente tem mais certeza, a gente usa composição. Se a gente não sabe direito como vai ser, a gente deixa para usar herança. E assim a gente vai trabalhando. Então, você não tem que falar, não, vou usar só caixa preta, só caixa branca. Não, você pode misturar dentro da mesma solução as duas coisas, tá? Bom, vamos falar um pouquinho aí da composição recursiva, tá? Que seria, digamos assim, um tipo especial de hook class, tá? A composição recursiva é quando uma classe ela é composta por ela mesma ou pela sua abstração. O que significa isso? Seria, por exemplo, o fato, por exemplo, de uma classe ter uma variável que é daquela própria classe. Ou a classe ela ter uma variável de uma interface que ela tenha, ou de uma superclasse, ou da superclasse dela. Ou seja, você consegue pegar aquela classe e compor com ela mesma. Certo? Então, isso permite que a gente, por exemplo, se a gente for parar para pensar, essa composição recursiva, a lista ligada usa isso, né? Uma árvore usa esse tipo de construção. Então, a partir, às vezes, de classes simples, né, a gente consegue montar estruturas interessantes e que o comportamento vai depender não só da classe que está ali, mas também da forma que essa estrutura foi organizada. Certo? Então, um padrão interessante que usa a composição recursiva é o composite, tá? O composite, ele é muitas vezes usado, né, para quando o conjunto de uma coisa também é aquela coisa, tá? Então, é meio confuso falando assim, né? Mas, por exemplo, olha esse triângulo.
ele não é composto por triângulos, certo? Os triângulos que compõem ele também não são compostos por triângulos, que por sua vez também não são compostos por triângulos, e se a gente for assim, a gente vai longe, certo? Então a ideia é mais ou menos essa. É um triângulo que é composto por triângulos. Então, por exemplo, se você vai no supermercado e tem aqueles kits, né? Certo? Que você compra vários produtos, mas aquilo ali você vê que passa no caixa uma vez só. Então é um produto composto por produtos. Certo? Então seria o quê? Um produto composto. Certo? Então a gente tem várias coisas que podem ser modeladas dessa forma. Tá? Então como que funciona isso? Né? Eu tenho eu tenho uma abstração, que seria esse componente aí, certo? E eu tenho a folha, né, que são os digamos assim, as classes simples, né? Representa ali os objetos simples, que não são compostos. E aí eu tenho uma outra subclasse, né, que seria o composite, que é esse objeto aí composto, né? E aí, por exemplo, se eu falo assim, olha, lá no, por exemplo, no kit de produtos, você fala assim, qual que é o peso do kit? Ah, o peso do kit é o somatório dos pesos dos produtos, né? Ah, qual que é Ah, por exemplo, se eu tenho lá um método para remover do estoque, então se eu vou remover o kit do estoque, eu vou remover todos os produtos, né, nas quantidades e tal que tem no kit naquele lá do estoque. Se eu vou calcular o preço, normalmente o kit ele tem um desconto, né? Então ele pode ter uma informação a mais, por exemplo, sei lá, o desconto do kit, vamos supor 20%. Ah, como é que eu calculo o preço? Eu somo o preço dos itens e dou um desconto de 20%, tá? Então, o composite ele faz essas operações envolvendo ali o todo, certo? E o nosso exemplo aqui do comunicação com satélite? Imagina, por exemplo, que eu tenha que lidar ali com um satélite que precisa de mais de um pós-processamento. Né? Ou seja, ele não tem que só criptografar ou só comprimir. Como que eu faria se ele precisasse criptografar e imprimir? Certo? O que eu poderia fazer nesse caso, né? Então, por exemplo, né, eu tenho ali eu quero não só botar o comprimir, mas eu posso botar o criptografar e imprimir. Talvez a primeira o primeiro impulso ali fosse, vou modificar o file serializer para ao invés dele invocar ele invocar vários, invocar uma lista. Agora eu tenho como fazer isso sem mexer no file serializer. Como? Criando um composite pós-processor. O que é esse cara? Eu fazer vários pós-processamentos não é um tipo de pós-processamento? Certo? Eu posso dizer que criptografar e comprimir é um tipo de pós-processamento. Tá? É um tipo composto de pós-processamento. Certo? Então eu crio ali o meu composite, que é um cara que pode ter dentro dele vários pós-processamentos. Inclusive porque a própria ordem que o pós-processamento é executado, né, faz diferença. Certo? Imagina, por exemplo, eu tenho que botar isso aí num formato canônico, ou tenho que eu, por exemplo, criptografar e comprimir é diferente de comprimir e criptografar. Certo? Então, eu tenho que saber fazer a própria ordem ali que o composite vai executar isso daí. Depende. E o que é mais interessante? Se eu olhar, por exemplo, a estrutura que eu tinha antes, ó, o file serializer ele vai ser composto com um pós-processor. Nesse caso, eu vou botar o composite lá e ele nem vai saber que está sendo mais de um executado. Tá? Então, nesse caso, eu estou usando a minha composição recursiva para poder, né? Você pode ver que o composite pós-processor ele é composto por
vários post-processors. O que não impede, por exemplo, de um composite post-processor ser composto por um outro composite post-processor. Certo? Eu posso criar aí uma árvore de post-processors aí, a forma que isso daí é combinado. Certo? Então, eu termino aí com essa frase, né, de que se... Ah, sim, antes de terminar, se você quiser ver este exemplo aqui do pós-processador e tal, na prática, tem um vídeo no canal, né? Na verdade, tem uma série de vídeos que é o Refactoring Frameworks, tá? São 4 vídeos que mostram, no caso a gente começa lá com 2 classes separadas, aí faz o template method com o hook method, depois faz a composição, depois faz a composição recursiva. Tá? Isso aí é o primeiro vídeo. Tá? Os outros vídeos aí introduzem outros conceitos que veremos aí em vídeos futuros, como reflexão, uso de anotações, né? A parte de criação de objetos. Tá? Então, se você quer ver esse exemplo aí na prática, tem o vídeo aí que você pode ver. Tá? E aí eu termino, pela segunda vez vou começar a terminar, certo? Que se a única ferramenta que você sabe usar é um martelo, certo? Todos os problemas para você vão parecer com um prego, tá? E nem sempre, se você tem lá o parafuso, você vai começar a dar martelada nele e não vai ser a melhor solução, certo? Então, é importante a gente conhecer essas várias ferramentas, essas várias opções que a gente tem, né, de adaptação de comportamento e ver, para o caso da nossa aplicação, para o caso do que a gente está... para o caso do nosso contexto, né, o que pesa mais, que tipo de coisa você quer especializar e tal, qual que seria a melhor solução. Tá? Então, tem gente que sabe usar só herança, então vai lá tudo para ele, herança, tudo ele vai estender e tudo não sei o que. Né? O outro sabe usar composição, tudo vai coisa. Não, não é assim. A gente tem que saber escolher, avaliar as vantagens e desvantagens em cada caso. Certo? Então,